Olá, aqui é André, se você está no Baú Literário, e o vídeo de hoje vai ser a resenha de Vox, da Christina Doucher. Aqui em Vox a gente vai acompanhar uma sociedade um ano depois de um partido extremista ter ganhado uma eleição e juntamente com a igreja eles querem fazer um estado puro. E com isso eles começam a cortar direitos e o que eles chamam de regalias de uma parcela da população. É claro que essa parcela vai ser sempre aquela minoria que quase já não tem direitos e eles vão podando mais ainda. Como, por exemplo, aqui os homossexuais eles perdem totalmente o direito a viver. Eles são colocados em praticamente o que seria um campo de concentração para trabalhar e eles não podem falar nenhuma palavra por dia, senão eles levam um choque. E eles só podem deixar essa condição se eles se casarem em um relacionamento hétero e procriarem e tiverem filhos em até 1 ano. Se isso não acontecer, eles voltam para esse campo de concentração. Também tem as mulheres. Esse livro aqui, elas basicamente voltam a ser apenas dona de casa. Elas não podem trabalhar, elas não podem escrever, elas não podem ler. Elas só podem fazer compra e cuidar da casa. E elas têm o direito de falar 100 palavras por dia. Tem um contador que fica no pulso delas que vai contando essas palavras e caso passe de 100, elas também tomam choques que aumentam a cada palavra excedida. E isso vale para qualquer mulher, independente da idade. É aqui que a gente vai começar a seguir a nossa protagonista, que é a Jean. Ela é uma neurolinguista, eu acho que era isso, super conceituada, uma das melhores do mundo. Estava estudando, pesquisando uma cura para Wernicke, que é uma doença que perde a capacidade de fala. E ela é casada e tem 4 filhos, sendo um deles uma menina de 4 anos. É muito triste ver que essa menina tá na mesma condição dela, tem um contador ali no braço e só pode falar 100 palavras por dia, senão leva choque do mesmo jeito. Como já se passou 1 ano, algumas mulheres já se conformaram com essa situação, sem contar aquelas que acham que isso era certo, sempre foi certo. Jean não se encaixa em nenhum desses grupos, ela vive inconformada com essa situação, mas assim, também não faz muita coisa pra tentar reverter. Não que ela tivesse esse poder, né, mas ela só é inconformada e revoltada mesmo. Eu tive a impressão que esse livro ele se divide em 2 partes, mais ou menos. A primeira parte é um tipo de narrativa e a segunda é o outro tipo. Aqui na primeira parte a gente vai ter uma coisa muito mais angustiante. É a introdução que a gente vai ter dessa realidade, é a introdução que a gente vai ter das mulheres não poderem falar e você vai vendo que esse contador vai diminuindo e você vai ficando naquele desespero. Uma das maiores preocupações da Jean é que a filha dela não usa nem as 100 palavras que ela tem, ou seja, ela já tá falando pouquíssimo, ela não tem o vocabulário adequado para a idade dela e ela não sabe o que fazer, porque se ela mesma não pode falar com a filha, como é que ela vai ensinar essa filha a falar também? Ela também tem aquela angústia crescente dos filhos dela, que eles estão sendo doutrinados desse novo jeito de ver o mundo. O filho dela mais velho, ele tá totalmente doutrinado dentro dessa religião, desse governo, e ele acha isso absolutamente certo. Ele acha que mulheres têm que só falar 100 palavras, tem sim tomar choque se passar das 100, tem sim que não escolher o próprio marido. É interessante aqui também as escolas, tanto meninos quanto meninas vão pra escola, mas como eu disse, as meninas não podem ler e não podem escrever, então elas aprendem coisas domésticas. Elas aprendem a costurar, elas aprendem a cuidar da casa, elas aprendem a cozinhar e elas aprendem matemática básica, que é praticamente para elas poderem fazer compras do mês no mercado. E já os meninos aprendem de tudo, inglês, matemática, história. A história é bem recortada, é bem o que o governo quer que você aprenda. A história dá totalmente uma virada quando o irmão do presidente, ele sofre um acidente e ele acaba perdendo a fala. E quem é a única pessoa que pode ajudar praticamente no mundo é a nossa protagonista, que essa era basicamente a área de atuação dela, né? Então eles vão lá, pedem pra ela ajudar e ela fala, né, não tô afim. Por quê? Porque ela basicamente tá com raiva de todos os homens. Ela não tá errada, né, gente? Ela tá sendo oprimida por homens, basicamente. O marido
ela acha que é um banana porque ele realmente não faz nada. Ele é daqueles, eu não sou a favor, mas também não sou contra, sabe? Não faço nada contra. Os filhos basicamente falam pra ela que ela merece estar na situação que ela tá. Ela vai sentindo um ódio. E não é assim, raivinha, é ódio de todos os homens, inclusive do marido e do filho. Só que ela acaba vendo uma oportunidade de dar uma vida melhor pra filha dela, de tirar esses contadores, nem que seja temporariamente, e poder fazer a filha dar aquela guinada na fala, que ela tava desesperada. Acaba aceitando e vai fazer a pesquisa pra tentar salvar o irmão do presidente. A gente também vai vendo que a Jean vai tendo uns flashbacks, e a maioria desses flashbacks que ela tem é com uma amiga que ela tinha na época da faculdade, e essa amiga era super ativista, super feminista, chamava ela pra ir em passeatas, pra ir em reuniões, e a Jean nunca nem ligou pra isso. A Jean, ela deixava quieto, preferia focar no estudo, focar no lazer. Ela era aquela pessoa acomodada, sabe, na zona de conforto. Ela achava que nada podia mudar, que nada ia melhorar e nem piorar, que o mundo ia continuar do jeito que tá, e por isso ela não precisava se envolver. E cá estamos, né? Como ela se enganou. Outra parte do flashback que ela tem também é com um cara que ela se envolveu na época da faculdade, dos estágios, e ela fica o tempo todo comparando esse cara com o marido dela, e como esse cara provavelmente não cederia a esse governo e blá blá blá. Ela fica idealizando ele um monte. Uma coisa que eu não esperava que tivesse aqui, mas tem, é romance. Aquela coisa de na treta toda pra se declarar um com o outro. Eu não vi necessidade disso aqui. Todos os personagens daqui têm defeitos. O marido, como eu falei, é aquele cara que pra ele tudo tá bom, não tá afetando o dele mesmo. Ele vai lá, ele não é contra, não é a favor, enfim. A Jean, ela é totalmente egoísta. Ela faz umas coisas que dava vontade de entrar no livro e dar na cara dela. Porque, ô mulherzinha egoísta. Todos os personagens têm defeitos e você aprende que isso é normal. É legal como a autora consegue dar pitadas de possíveis situações atuais. Aqui ela cita um muro que divide o México e os Estados Unidos. A gente ouve bastante atualmente sobre esse desejo de construção desse muro. Na segunda parte o livro é muito mais corrido, ele vai ter uma pegada de thriller, de mistério, de ficção científica, policial, é uma mistura de tudo na segunda parte. Me deu uma impressão de quebra, parece que quebrou o livro no meio, não ficou ruim, mas ficou diferente da primeira parte. A primeira parte a gente vê aquela coisa angustiante, aquele silêncio, aquele desespero, e na segunda vem aquela correria, aquele tumulto, tudo se ajeita, em 2 páginas o negócio tá acontecendo, e é diferente. Eu prefiro a primeira parte. Uma das melhores coisas desse livro é que ele é importante. Nesse momento que a gente vive, na nossa situação atual do mundo, a primeira parte desse livro, principalmente, é super necessária e desesperadora. Porque você vê que é uma escolha errada que você faz e você pode perder muita coisa do que você tem. É só alguém maior que você, lá em cima, numa situação de poder, decidir que vai mudar, decidir que você não pode mais ter aquilo e retirar. Você tem que conviver com isso e arcar com as consequências de uma escolha. É totalmente desconfortável essa primeira parte, principalmente nos flashbacks, onde é muito mais próximo da nossa realidade. Faz 1 ano que esse governo ganhou essa eleição, que ele tomou conta de tudo. Então foi muito rápido, e aqui no próprio livro a protagonista diz que foi imperceptível, foi tudo acontecendo sem você se importar e sem você perceber, e quando você percebeu já tava com um negócio no pulso contando as 100 palavras. Realmente eu acho que essa é a grande mensagem desse livro. Se você não entende por que as mulheres ficam tanto tempo batendo nessa tecla de luta contra o machismo, falam tanto sobre isso, é por causa disso. Porque a maioria dos governantes, a maioria dos poderosos desse mundo são homens, e pra eles é muito fácil tirar algo que eles não precisam. Tirar o pouco do que a gente tem, pra eles é muito fácil. Então essa é a grande mensagem desse livro. Pra você tentar participar, tentar entender. Tenta entender o ponto de vista do próximo. Tenta entender por que as mulheres tentam lutar tanto
contra isso daqui. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque algumas coisas me incomodaram. Primeiro, a Jean, a personagem principal, o fato dela viver nesse egoísmo me irritou um pouco. O fato de o livro ser tão importante, carregar uma mensagem tão importante, para no final a cara da resistência, a resistência em si, partir de um homem. É um pouco estranho. Eu achei que ela ia empoderar muito mais a protagonista, que as mulheres daqui iam fazer muito mais coisas e no final os homens fizeram muito mais. Ele provavelmente está no meu top 10 preferidos desse ano. Eu só retirei 1 estrela dele porque esse fato me incomodou. Mas não torna o livro ruim. Se você gosta de distopia, se você gosta de mistério, thriller, policial, ficção científica, você vai gostar desse livro aqui. Dê uma chance pra esse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Se tiver spoiler, escreve spoiler pra ninguém pegar sem querer. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, passa nas redes sociais que tá sempre aqui embaixo. E é isso. Tchau!